Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Olharemos os comandos classificados como loops, que são aqueles comandos que executam um bloco de comandos enquanto uma condição for verdadeira. O primeiro deles será o for. Então vamos codificar aqui, set server output on, declare C1 é um number, dois pontos. C1 é um number, dois pontos igual a zero, inicializando sempre. Begin, exception, end. Já deixei a estrutura pronta aqui para facilitar, para não esquecer também, né? Então, for C1 in 1, dois pontos 10, já vou explicar. Loop. Aí o que ele vai mostrar? tbms output putline C1, dois pontos, pipe to char de C1. Ele é um número, né? Tem que fazer a conversão. E como tem um for loop aqui, tem um end loop. Na exception vamos colocar aqui se acontecer qualquer tipo de erro. Então mostra a mensagem de erro. tbms output putline erro pipe SQL error ele. É o erro padrão. Então vamos usar o F5 aqui para executar. Ele está pedindo a conexão do banco. Eu não conectei ainda. Ele está aqui. Mostrou de 1 a 10. Então agora vamos para a explicação. Como que funciona o for? Vou baixar um pouco aqui. O primeiro parâmetro é a variável. C1 aqui no caso. Nós estamos definindo como ele number. Que é seguida da palavra in. Essa é a sintaxe que tem que ser feita. Então, o segundo parâmetro aqui é a faixa que o number vai ter. E ele é dividido com dois pontos. Um ponto atrás do outro, né? Não dois pontos um em cima do outro, é um ao lado do outro. Então aqui você tem o valor inicial, ponto, ponto, o valor final. Na verdade isso aqui não é bem inicial final, mas é a faixa que ele vai trabalhar, é de 1 a 10. E depois a palavra loop para indicar que é o fim do bloco de código, que vai repetir a condição que está aqui dentro. Então você tem aqui o for, a variável, a palavra in, a faixa que ele vai trabalhar, que é de 1 a 10, a palavra loop finalizando. E no final do for você tem um end loop para ele saber que o que está aqui dentro do bloco é o que vai ser executado dentro do for. Se você prestou atenção aqui, a estrutura do for foge do convencional, por isso é importante prestar atenção nas regras. Outra sintaxe que vai bugar sua cabeça é fazer a inversão da numeração. Você imaginaria que você colocaria 10 aqui e vai até 1, correto? Não. Você dá o in, a palavra reverse. Aí ele sabe que dentro da faixa de 1 a 10 ele tem que ser revertida a execução aqui. Vamos executar. Aqui, ó, de 10 para 1. Então, incluindo a palavra reverse, a sequência será do maior para o menor. É uma coisa doida, né? Na verdade, isso aqui não representa que vai de 1 a 10. É uma faixa. A faixa de dados vai de 1 a 10. Só que se você colocar o reverse, ele sabe que é do maior para o menor. Se você não colocar, ele sabe que é do menor para o maior. Isso é um pouco complicado, esse for. Tem que prestar muita atenção nele. Agora você pode quebrar a sequência de execução com os comandos exit e continue. Vamos usar o continue. Vamos tirar o reverse aqui. Então aqui vamos colocar um if. If C1 for maior que 5, então then end if para fechar. Eu costumo colocar já em seguida para não esquecer. Se tiver um bloco de código muito grande, se você esquecer de fechar o if vai dar problema. Então vou dar continue. Vamos executar. E ele foi até 5. Quer dizer, imprimiu até 5. Então aqui, o comando continue, ele para o processamento nesse ponto e volta para o for. Então quando ele achou continue aqui, ele voltou para o for. Seria como um desvio que indicaria o fim dos comandos for. É útil quando não existe uma condição que impede a execução do resto dos comandos dentro do for. Mas se essa condição não existir, continua executando normalmente. Então aqui, enquanto o C1 não for maior que 5, ele vai executar o resto do bloco do código. No caso é imprimir. Quando ele for maior que 5, ele continua. Que significa que ele para nesse ponto aqui e continua o for. Ele não executa os comandos daqui para baixo. Então, e agora, se eu quiser encerrar o bloco no meio? Para isso nós temos a função exit. Vamos codificá-la aqui. Copiar o bloco.
Então, se C1 for igual a 7, eu quero que ele saia. Só que antes de sair, eu quero que ele imprima aqui que foi 7, para ter certeza que ele entrou na condição. Então tá aqui. Tá ótimo. Vamos executar. E você viu aqui, ó, ele executou, ele imprimiu de 1 a 5, mas ele continuou executando. Esse if aqui do 5 não estava deixando imprimir o conteúdo. Mas quando chegou em 7, ele imprimiu e saiu. Esta é a parte básica. Você consegue criar cursores dinâmicos, mas como não vimos o que é um cursor dinâmico, quando entrarmos nesse tópico veremos mais sobre o comando for. O PLSQL também tem um comando chamado while, que funciona parecido com outras linguagens. Vou apagar aqui, vamos tirar o if, tirar o for todo na verdade. Tirando for aqui, while C1 menor que 5, loop. Então, o while é bem simples. Faça enquanto a condição for verdadeira e termine a condição com a palavra loop, semelhante ao for. Não extraordinário. Vamos fechar o loop aqui para não esquecer. Eu sempre gosto de abrir e fechar os comandos do PLSQL para não ter problema de esquecê-los. E agora C1, dois pontos igual a C1 mais 1, né? Substituindo for. dbms output, putLine, C1, dois pontos, pipe to char C1. O end loop está ali. E vamos executar para ver o que acontece. Fez mais ou menos a mesma coisa que o for, com a diferença de que o while aqui está controlando a condição verdadeira e você tem que somar 1 no C1 se ele não funciona. O for faria isso automaticamente. Não tem nada de mais também. Esse também é muito simples. Você pode colocar mais de uma condição no while com as palavras AND e OR. Quando você usa o AND, duas ou mais condições têm que ser verdadeiras. Todas elas têm que ser verdadeiras, na verdade. E quando você usa o OR, somente uma condição precisa ser verdadeira. Isso se aplica também ao if. Vamos colocar aqui mais uma variável. V1. Vamos colocar um boolean. Dois pontos igual a true. Então, o while. Não precisa dos parênteses, mas eu gosto de colocar porque eu acho que fica visualmente mais interessante de identificar os problemas. Então, end V1 igual a true. Vou fazer essa alteração. Faça enquanto C1 for menor que 5 e V1 for igual a true, entre parênteses. Não precisa, mas eu gosto de colocar. Executando, ele fez a mesma coisa aqui. Ó. Se eu fechar aqui e executar novamente, fez a mesma coisa. Aqui ficou claro que as duas condições têm que ser verdadeiras. Vamos mudar para o OR. Uma mudança simples. Vou botar um OR aqui. Fechar aqui. Vamos executar. Executando com OR aqui, deu um erro, porque a condição V1 estava sempre sendo verdadeira e ele continuou até o fim, até estourar o contador. Para fazer com que essa condição não seja mais verdadeira, nós temos que colocar aqui, imprime uma vez, por exemplo, V1, dois pontos igual a false. Ele vai executar só uma vez. Se executarmos, ele executou enquanto o V1 estava falso, mas o C1 estava menor que 5. Então ele executou enquanto C1 foi verdadeiro. Aqui ele continuou falso da mesma forma, mas como eu estou usando o OR, ou um ou o outro tem que ser verdadeiro para que a condição toda seja verdadeira. Essa é a regra básica do AND e do OR. Né? Então com a mudança do AND para o OR, o resultado foi diferente. Podemos fazer uma negação de condição. Vamos colocar aqui o AND e not true. Então a pergunta com not seria não V1 verdadeiro, ou melhor dizendo, que V1 não seja true. Vamos executar novamente. Vamos fechar aqui a janela e executar novamente. Ele executou, mas não imprimiu. Porque as duas condições tinham que estar verdadeiras. Ele está dizendo que V1 não pode ser true, tinha que ser false. Como a negação aqui, a condição foi verdadeira pela negação, ele não executou. Se eu botar false aqui, vou colocar minúsculo, tá? Tanto faz escrever que eu escrevo maiúsculo para acho que fica mais interessante. Ele executou. E quando ele disse V1 é não verdadeiro, sim, é não verdadeiro. Então, ele continuou executando aqui com C1 menor que 5 e não verdadeiro de V1. Voltando tudo novamente e executando, ele não fez nada.
voltando aqui como true e tentando executar, ele não fez nada. A mesma coisa se eu colocar um not aqui no C1. Ó. Not C1 maior que 5 no caso. Né? Se ele não for maior que 5, faço o loop. Vou fechar aqui. Aqui, ó. Se C1 não for maior que 5, fecha o loop. Executando, ele executou até o 6. Quando você tem um comando de negação, igual nós fizemos o exemplo aqui, não importa em qual linguagem, o entendimento da condição pode se tornar uma verdadeira odisseia. Às vezes não fica claro qual a condição correta. A negação de uma negativa causa confusão e para testar pode ficar muito complicado. Minha opinião, evite comandos de negação o máximo possível. O PLSQL tem um comando de goto, que eu vou mostrar como ele funciona somente por didática. Essa é uma outra coisa que, em geral, evitamos porque quebra a lógica de programação e não é considerado uma boa prática. Porém, alguns desenvolvedores defendem a tese que, se existe, eu posso usar. Vamos tirar o not aqui do C1, faça enquanto menor que 5, que é o exemplo original. Depois de imprimir, vamos colocar aqui if C1 é igual a 3. Aí o then, o end if, esse false aqui cai fora. Vamos colocar go to saída. Go to saída. E aqui no final do end loop, para você saber que o label de saída existe dentro do PLSQL, você tem que colocar menor, menor, o nome do label, que é saída no caso, e maior, maior. Então essa é a definição de label do goto. Vamos mandar imprimir aqui a palavra saída. Saída. Fechar a janela de execução e vamos executar. F5. Ele caiu para saída. O único problema do label aqui é que você vai ter que criar um outro label para sair dele caso você não tenha um goto saída. Por exemplo, eu vou tirar aqui, ó, e o label está lá, tá certo? Ele só teria que entrar aqui se tivesse uma condição específica, correto? Se eu mandar executar, deixa eu fechar aqui a janela, vou mandar executar. Ele executou o label saída da mesma forma. Aí você ia ter que ter um goto aqui para pular para um outro label aqui embaixo, porque essa saída aqui não devia estar executando. Algo parecido com isso aqui, ó. Goto fim. Aí aqui embaixo você põe fim, porque a saída não era para executar ali, né? Você só executaria o label saída se tivesse uma condição específica para isso, caso contrário não. Aí você teria que fazer isso. Se executarmos, aí você está vendo, ó, aqui não tem nenhuma condição para o label saída, mas ele executa da mesma forma. Então aqui no final eu teria que dar um goto para fim para ir para um outro label. Faz sentido isso? Se fizer sentido isso para você, por favor, você me explique que sentido tem. Que não faz sentido numa linguagem de codificação você ter gotos. Mas tá aí, né? Já vimos o for e o while. Por último, tem um comando loop que funciona sozinho. Vamos tirar esses goto feios aqui, que eu não quero saber deles. Fechar a janela. O que é o loop? É só a palavra loop. O loop não tem condição nenhuma. Você informa quando tem que sair dentro do bloco. Ele também permite que você utilize continue e exit. Então aqui vamos somar um no contador, vai imprimir, e aqui um if. If. Se C1 for maior que 5, então exit. Faltou o then, né? Então, if aqui, exit. Simples e fácil. Se executarmos, ele fez a mesma coisa que o while fez e que o for fez, só que no while a condição estava ali dentro e ela tinha que ser verdadeira para continuar. No for ele faria até o final da sequência de faixas que ele tinha para fazer, e o loop você tem que controlar tudo isso. No while você tinha que somar aqui o número para ele saber quando terminar. No for não precisava. E no loop, além de não ter nenhuma condição de saída, você tem que somar o número também, e em algum lugar você tem que fazer um if para saída. Ele é simples, mas assim, ele tem algumas dificuldades na hora de utilizar. Tem que prestar muita atenção qual que você quer usar para não se confundir muito. Tem um facilitador no comando exit, que você está vendo aqui, ó. Você está vendo que ele está sozinho, mas tem um facilitador nele. Ao invés de um if para saída, você pode colocar uma condição dentro do exit. Então vamos colocar aqui, ó, ao invés de botar um if, vamos tirar o if e vamos colocar exit when
C1 maior que 5. Você pode colocar OR também, AND, você pode fazer várias condições aqui, como se fosse um while, como se fosse um if. Você pode colocar ali dentro. Se executarmos, deixa eu não fechar a janela, né? Executar, ele fez a mesma coisa, só que ao invés de botar um if longo aqui, o exit tem a condição when que já fez isso sozinho. Foi fácil, né? Eu não vejo com muita frequência, mas o continue também tem uma cláusula when. Vamos ver como funciona isso para encerrar o nosso exemplo de condições aqui. É a mesma coisa. Vamos colocar um número maior aqui. No exit. E vamos colocar um... Vamos mudar essa posição para que ele funcione direitinho. Então, exit quando for maior que 20. E um continue when C1 for maior que 5. Só que ele não vai imprimir se for maior que 5, como nós já vimos anteriormente. Vou tirar aqui, ó. Então, o exit tem a cláusula when e o continue também tem uma cláusula when. No final aqui, vamos imprimir C1 para ver como que ele está. Final do loop. Fechar a janela. Se executarmos, tá vendo? Ele imprimiu de 1 a 5, só que quando acabou o loop, o valor era 21. Porque ele não está dentro do for, não está dentro do while, ele continuou o valor que estava até o final. Então, quando C1 for maior que 20 aqui, ele caiu fora. Enquanto fosse maior que 5, ele voltava para o loop aqui e não imprimia o valor. Olha o resultado aqui. Eu espero que tenha ajudado você no entendimento do PLSQL. Ele é uma linguagem singular na parte de funções condicionais e loops. Você tem que prestar atenção e guardar a sintaxe. Talvez uma colinha do lado enquanto você está aprendendo. E se você for mexer bastante com isso, provavelmente você vai decorar todos os comandos. Eles não são difíceis. A sintaxe é simples, mas tem algumas regrinhas que você tem que prestar atenção. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!